Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas ao processo de desinflamação e emagrecimento, principalmente na menopausa. Bom dia, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Ótimo dia. Bom dia. Olá! Coloquem aqui nos comentários qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade relacionada a emagrecer. Bom dia, Drica, tudo bem? Coloquem aqui as dúvidas de vocês para a gente poder conversar. Qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade? Bom dia. Bom dia, Edi. Coloquem aí qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade de desinflamar, de emagrecer. Como é que estão as coisas? Oi, Heloísa, tudo bem? Coloquem aí as dúvidas de vocês. Prisão de ventre, intestino preso. O que eu preciso para o intestino preso? Qual que é o primeiro passo do intestino preso? Muita gente fala que é só tomar água, né? Mas será que é mesmo só tomar água? Claro que não, né? Se fosse, tava muito fácil. Mas esse é o primeiro passo, a hidratação. Porque se eu não coloco a hidratação em primeiro lugar, quando eu for acrescentar as fibras que o meu intestino precisa, ele não vai funcionar. Então, a primeira coisa mesmo é a hidratação. A hidratação é essencial. O que você tem que fazer? Vai lá, contabiliza a quantidade de água que você toma. Qual é o peso que você tá hoje? Pega seu peso, multiplica por 35 para você saber exatamente a quantidade de água que você precisa ingerir por dia. Depois que você bateu essa meta, outra coisa que você precisa fazer para estimular o seu intestino é, ao acordar, vai lá, toma uma água morna, de 500 ml mais ou menos. Aquece um pouco essa água, toma essa água e todos os dias faça esse processo. Tomou os 500 ml de água em jejum, em temperatura morna? Vai lá, vai no banheiro, senta lá, fica lá 5 minutinhos. Mas não pode ter distração nenhuma. Por que eu tô falando isso? Por que eu ensino dessa forma? Porque você vai ensinar o seu cérebro que você tem uma necessidade de eliminar alguma coisa. Nos primeiros dias pode ser que não aconteça absolutamente nada, que você sente lá no vaso e não sai absolutamente nada, que não venha vontade nenhuma, mas automaticamente, quando você cria esse hábito, a longo prazo você vai ver de forma gradativa que você está ensinando o seu subconsciente que precisa ser eliminado alguma coisa lá. Então, todo santo dia faça esse processo. Toma a sua água em jejum na temperatura morna, senta lá no vaso todos os dias, tá? Todos os dias, faça isso. Por mais que não aconteça nos primeiros dias, você vai ver que você está ensinando o seu corpo que precisa sair alguma coisa. Então, é a hidratação, é a água morna em jejum, é sentar no vaso. O que mais que você precisa fazer? Diminuir os alimentos inflamatórios, isso é muito importante. O açúcar, muito farináceo, tá? Outras coisas, produtos industrializados, alimentos industrializados, tudo que é muito de pacote, você deve diminuir e deve procurar sempre por alimentos que realmente sejam feitos em casa, que tenha menos aditivo químico para não inflamar mais o seu intestino. Então, você diminuiu isso, agora você vai introduzir as fibras. Que tipo de fibra o seu intestino precisa? O farelo de aveia, as frutas variadas, as frutas laxativas, que é o mamão, a ameixa fresca, que mais? O kiwi também ajuda muito, tá? Então, essas frutas você deve colocar com mais frequência
depois o farelo de aveia. Se você tem a oportunidade de comprar o psyllium, também ele é muito bom. Pouquíssima caloria e ele é muito eficaz na questão do intestino. Mas o psyllium, ele só vai funcionar se você tiver uma boa hidratação. Então, eu volto a dizer, tem que bater a meta todo santo dia. Porque em vez de te ajudar, essa questão de você procurar consumir mais frutas laxativas, frutas diversificadas, mais o farelo de aveia e não tomar água, pode prender ainda mais o seu intestino porque se trata de uma fibra. Então, posso colocar o psyllium? Posso. De que maneira eu coloco o psyllium para poder estimular o meu intestino? Eu posso colocar junto com iogurte, eu posso colocar junto com fruta, eu posso misturar somente com água. Eu acho que é o modo mais eficaz de você absorver quando você está muito inflamada, quando seu intestino realmente não funciona de forma adequada e você não tá conseguindo perder peso, você tá se sentindo muito estufada, a sua barriga tá muito dura. Eu ensino dessa forma, você usar o psyllium somente na água. Você vai lá, pega 10 gramas, é equivalente mais ou menos a uma colher de sopa. Pega uns 200 ml de água, mistura, deixa agindo pelo menos uns 3 minutos, que ele vai começar a ficar gelatinoso. Quando ele começar a ficar gelatinoso, aí que você vai consumir. Porque é dessa forma, aquela gelatina que vai incentivar o seu intestino a funcionar, tá? E sem contar nos vegetais mesmo que você deve variar. Então, chuchu, berinjela, abobrinha, vagem, cenoura, brócolis, couve-flor. Todos eles têm grande concentração de fibras que vão te ajudar a estimular o seu intestino. Eu prefiro mais as fibras cozidas do que a salada crua nesse momento, porque muitas de vocês têm o intestino muito, muito preso. E a fibra que tem na salada crua normalmente causa gases em você por conta do nível de inflamação que você está. Então, nesse período de primeiro momento, né, de primeiro tratamento que você vai fazer do seu intestino, eu prefiro que você coloque os vegetais cozidos. Depois que melhorar a sua digestibilidade, que daí você vê que o funcionamento do seu intestino está melhorando, de como que eu vou avaliar se meu intestino está melhorando? Por exemplo, se o meu intestino funciona uma vez por semana e agora ele tá funcionando 2 vezes por semana, poxa, ele já tá começando a melhorar, ele já tá me dando sinais que realmente tá indo para um caminho certo. Então, aí eu já posso começar a introduzir a salada crua, sabe? Assim, não, olha, de uma vez por semana tá funcionando 3 vezes na semana. Então, opa, meu intestino já tá começando a colocar para fora aquilo que precisa ser colocado mesmo, toxina e gordura, não é? Então, o que eu faço? Vou começar a introduzir a salada, entendeu? Mas de primeiro momento, quando você começa a tratar o seu intestino, você precisa consumir mais vegetais cozidos, porque a fibra ele vem quebrada, vamos dizer assim. Então é mais fácil de digestão para você, tá bom? Isso melhora o fluxo do seu intestino, tá bom? Então, esses são os primeiros passos que você precisa dar. E tem que ser constante. Não adianta fazer hoje. Eu vou tomar água morna hoje, tá? Vai lá tomar água morna hoje. Aí amanhã esquece. Aí depois no outro dia esquece de sentar no vaso. Não, tem que ser um processo. Do mesmo jeito que você escova dente todos os dias, você precisa criar esse hábito de tomar água em jejum, água morna e depois ir lá no banheiro. Sem contar a hidratação, sem contar diminuir os alimentos inflamatórios, introduzir mais os alimentos anti-inflamatórios, agora de forma estratégica, dessa maneira que eu tô ensinando, ok? O que mais de dúvida vocês têm? Coloquem aqui as dúvidas de vocês. Deixa eu ver. É isso aí, Selma. Ela falou assim, já bebi o melhor detox do mundo, que é os 700 ml de água em jejum. Muito bem, é isso aí. É isso aí. A Heloísa falou assim, já consegui tomar os 500 ml de água em jejum, já virou rotina. É isso aí, gente. Tem que virar rotina. Isso daí é pro resto da vida, não é só pro processo de emagrecimento, não. Porque se você quer realmente desinflamar e depois se manter desinflamada, tem que tomar água em jejum, não tem outro jeito. Mas é só na hora de emagrecer. Não, isso daí é pra vida inteira. Tá? Isso é pra vida inteira.
A Luciana falou assim que a dificuldade dela é com relação à ansiedade. Muita gente me fala isso, Débora, eu não consigo emagrecer por conta da minha ansiedade. Mas quando eu vou ver realmente, gente, é 90% erro alimentar. Vocês sabiam disso? O que eu quero dizer com erro alimentar? É a combinação que vocês fazem na refeição. É a quantidade de alimento de verdade que vocês consomem. Vocês acabam comendo muito pouco, principalmente proteína. E daí essa ansiedade que você acha que vem de coisas externas, como por exemplo, um problema no seu trabalho, alguma coisa que está acontecendo na sua casa, e na verdade não é. Não é. É sobre o que você está colocando no prato. Essa ansiedade que você está depositando aí no próprio alimento. Então faz com que o seu corpo busque por energia rápida, prazeres rápidos. Entendeu? Então tem que analisar a quantidade dos alimentos que você está ingerindo, como que você está estruturando as suas refeições. Será que você está colocando carboidrato, proteína e fibra em todas as refeições? Nas principais refeições, como café da manhã, almoço e jantar? Como é que está fazendo essas refeições? Será que o período da noite não está sendo deficiente? E depois isso está sendo um gatilho para você ficar ansiosa no dia seguinte? Como é que tá? Me conta, como é que vocês identificam essas coisas? Vocês olham para isso? Ou vocês só olham para o problema em si? Por exemplo, eu tô com esse problema na minha casa. Aí é isso que tá me fazendo ter gatilho para comer. Como é que tá? Vocês conseguem identificar que é um erro alimentar? Que eu estou me alimentando de forma errada, não estou comendo com estratégia ou estou comendo menos do que aquilo que eu realmente preciso? Gente, só um minutinho que eu já volto aqui. Peraí que eu já volto. Voltei. Você consegue avaliar, Alcina? Quando é ansiedade mesmo, quando é erro alimentar? Isso é importante. Por isso que eu falo sempre para vocês, observa se vocês estão fazendo a regra T no prato, na hora do almoço e na hora do jantar. Isso é importantíssimo. Se você tá fazendo a regra T, não é para você ter essa ansiedade. Não é para ter essa ansiedade de comer desesperadamente, né? Bom dia. Entre escolher batata doce ou feijão com arroz, qual que eu escolheria? As duas opções. As duas opções. Por que eu não posso comer arroz com feijão? Arroz com feijão é o casamento perfeito do brasileiro. Você sabia disso? É um carboidrato, né? São dois tipos de carboidratos, mas ainda o feijão tem um pouco de proteína vegetal. Então tem fibra. Por que não consumir o arroz e feijão no processo de emagrecimento? Pode. Eu colocaria, por exemplo, como utilizar as duas opções, né? O arroz com feijão, por ele ser menos digestivo, por conta do feijão ter fatores antinutricionais, eu colocaria ele na hora do almoço, junto com um saladão, junto com uma proteína. E agora a batata doce, por ser um tubérculo que tem mais fibras, mais nutrientes e ele é mais digestivo, eu colocaria no período da noite. Pronto, dá para você utilizar as duas maneiras no processo de emagrecimento. Então, eu colocaria a batata doce no período da noite junto com os vegetais e a proteína mais leve, né? E na hora do almoço, colocaria arroz e feijão, salada e a proteína. Pronto, consome os dois. E as duas opções são super saudáveis. Super saudáveis. Muito bom, Alcina. A Alcina tá falando assim, eu faço a regra T, isso aí. Faz assim. Porque eu não gosto de colocar nenhum tipo de leguminosa no período da noite. Lentilha, grão de bico, feijão, não gosto. Por quê? Porque todos eles têm fatores antinutricionais. Até esse final de semana, eu postei nos meus stories, não sei se vocês acompanharam, que eu ia cozinhar a lentilha.
Aqui em casa eu tenho mais hábito de consumir lentilha do que feijão, porque eu gosto mais, né? Aqui em casa a gente gosta mais. Mas, assim, não deixe de colocar ele de molho. Eu até mostrei pra vocês, né? Colocando de molho, ele fica aquelas bolinhas de gás. Aquelas bolinhas de gás precisa sair antes de entrar em você. Porque senão causa gases, deixa sua barriga dura, entendeu? Aí é muito ruim, né? Sem contar que você pode ficar rotando, você pode ter problema com refluxo. Isso quer dizer que é um alimento ruim? Não, é que ele tem fatores antinutricionais que causam essa indigestibilidade. Só que dá pra cuidar. Como é que eu cuido? Deixando de molho? Pelo menos trocando 3 águas, tá? Então, isso que é importante. Aí, no período da noite, por isso que eu não indico colocar as leguminosas, por conta dessa sensação de você não fazer a digestão. Agora, quando você come feijão, lentilha, grão de bico na hora do almoço, você tem a tarde toda para poder se movimentar, esses gases sair de alguma maneira de você, não te incomodar, entendeu? Agora, no período da noite, você come, aí você vai começar a fazer digestão, daqui a pouco você vai deitar, e às vezes você nem fez a digestão completa da leguminosa. Então, isso vai causar um certo desconforto em você quando você estiver dormindo, entendeu? Então, arroz com feijão sempre na hora do almoço. É isso aí, Selma. Deixar em torno mais ou menos de 8 a 12 horas de molho, mas tem que trocar a água. Não adianta nada deixar em uma água só. Tem que trocar pelo menos 3 vezes, tá? 3 vezes. A Alcina falou um negócio interessante aqui. Tem gente que coloca, né? Além de colocar o feijão de molho e tudo mais, coloca rodela de limão, coloca um pouquinho de bicarbonato, coloca vinagre, né? Só que isso não adianta, tá? O que realmente é eficaz é deixar de molho, tá? Então, assim, não tem necessidade de você complementar essa questão do de molho. Ah, vou ter que colocar limão, preciso colocar bicarbonato, preciso colocar vinagre. Não. É só mesmo a leguminosa com água. Daí, o importante mesmo é trocar a água, tá? É isso mesmo, Madá. Não colocar os grãos à noite, porque causa indigestão mesmo. Não é porque. Isso não quer dizer que seja uma regra, tá? Do tipo assim, ai, rígida. Nossa, você nunca mais vai poder consumir feijão à noite, aquela coisa. Não, tem dias que até eu mesma consumo, mas não é um hábito, entendeu? Porque eu sei que aquilo pode me causar indigestão no período da noite. Ah, você foi comer na casa de alguém, tem feijãozinho fresquinho, você vai querer comer o feijão. Tá tudo bem, vai lá comer o feijão, não tem problema. Mas desde que seja de forma controlada, né? Você não vai... Tem gente que gosta mais de feijão do que arroz, né? Aí quando você vê a quantidade, você fala, nossa, meu Deus do céu. Vai causar indigestão mesmo. Verônica tá perguntando, lentilha de molho? Sim, lentilha de molho. Lentilha, soja, sim. E é engraçado, Verônica, porque assim, se coloca as leguminosas de molho, o que acontece com elas? Elas amolecem mais rápido, né? Então, o tempo de cozimento é muito menor. Nossa, a lentilha em 10 minutos tá pronto, sem pressão, sem nada. Tá prontinho. Feijão também, né? Fica muito rápido pronto. Givane colocou aqui pra mim, Nutri, à noite eu tomo chia com chá morno e 2 ameixas. Tá ruim ou tá bom? Eu já falei isso daí pra você das ameixas, né? Não é legal, né? Não é legal de colocar no chá morno. Não. A chia tudo bem, mas as ameixas você tem que colocar ela em refeição. Então, ou é depois do almoço, ou dentro do seu café da manhã, ou dentro do seu próprio jantar. Mas agora no chá morno, não. Não. Você corre o risco de ter pico glicêmico, né? Então não é interessante.
Antônio, então coloca menos tempo ainda. Gente, tá me dando uma vontade de espirrar. Vocês não têm noção. Socorro, Deus. Então, se em 5 minutos, Antônia, tá desfazendo o feijão, coloca menos tempo, coloca 3 minutos. Mas é importante. Se você quer tirar os fatores nutricionais, não tem jeito. Tem que deixar de molho. Sim, Sá. Fica gravada essa live. Daí fica aqui no feed, tá? Qual que é o mínimo de tempo para deixar de molho o feijão? Em torno de 8 horas. Deixa eu ver. Agora ficou claro, Divane? Por que não colocar a ameixa seca no chá? Primeiro que a ameixa seca, ele libera mais frutose, né? Fruta seca em si tem mais frutose, que é açúcar da fruta. Então, o que acontece? Causa pico glicêmico, né? E não é interessante. É interessante você colocar a fruta seca dentro de uma estratégia nutricional, dentro de uma refeição. Agora, colocar dentro do chá morno, junto com chia, essas coisas, e antes de dormir, não é interessante. Esse pico glicêmico pode acontecer quando ela estiver dormindo. Deixa o metabolismo lento, entendeu? Deixa o metabolismo lento. Esse pico de glicemia constante pode dar alteração depois na glicemia dela, de jejum. Tudo isso. Por isso que não é indicado. Deixa eu ver. O que? A lentilha, Verônica? Quanto tempo que deixa ela de molho? Ao mesmo tempo. Para todas as leguminosas. É o mesmo tempo, de 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas. Para qualquer leguminosa. É o mesmo processo. Não entendi, Drica. Qual a sua pergunta? Faz de novo. Nutri, queijo com goiabada pode ser um lanche? Não. É uma sobremesa, né? Goiabada é o quê, gente? Goiabada é doce. Por mais que você está colocando como uma proteína, vai diminuir o índice glicêmico, mas isso não quer dizer que ele é considerado como um lanche, né? Ele é como uma sobremesa. Então, você vai consumir, coloca depois de uma grande refeição. De preferência na hora do almoço, porque aí você tem um período da tarde inteiro para queimar, entendeu? Então, daí... E não é para ser consumido sempre, né? Porque açúcar, gente, é doce. Você quer emagrecer... O seu corpo não tem necessidade disso, né? É a gente que cria. A Drica tá perguntando, como que eu posso utilizar a quinua? A quinua você pode utilizar como forma de salada. Eu gosto muito de uma receita que... Nossa, eu já ia contar um negócio aqui pra vocês que eu não posso contar ainda, ó. Tem uma receita que eu gosto muito de fazer, que é quibe assado com quinua. Em vez de você colocar a farinha de trigo para quibe, né? Você acaba colocando a quinua, fica uma delícia. Você pode fazer vinagrete de quinua. Nossa, fica muito gostoso. Tem baixa quantidade de calorias, é uma fibra super poderosa para te ajudar no processo de emagrecimento, né? E desinflamação, porque tem bastante nutriente, né? Então você pode fazer dessa forma. Tem gente que só cozinha ela para utilizar como se fosse um substituto do arroz, por exemplo. É interessante, viu? É bem interessante. Bem interessante. Eu gosto de usar dessa forma. A Maria tá perguntando aqui, devemos colocar aveia de molho na água antes de consumir? Não necessariamente. Não.
Não necessariamente. Você pode colocar aveia de molho para estimular mais o seu intestino, mas isso não quer dizer que é uma obrigatoriedade. Tá? Não é uma obrigatoriedade. Você pode colocar e tem que ser utilizado a aveia mesmo ou farelo de aveia, que é onde tem mais fibra, tá? Aí você pode misturar com iogurte, você pode misturar com fruta, não tem problema. Mas ele não precisa ser de molho. Não tem necessidade. A Cris perguntou, nutre lipedema no braço, nas coxas, né? Pesa na balança? Pesa. Porque além da questão da retenção de líquido que tem, Cris, tem essa questão da gordura acumulada de forma anormal nessas regiões do braço e das coxas. Então, o principal, quem tem lipedema tem que cuidar, de um modo geral, da inflamação. Que daí sim você vai melhorar o aspecto dos seus braços, das suas coxas, tá? Além da alimentação, precisa fazer atividade física para poder fortalecer a sua musculatura e não dar mais abertura para o ganho de gordura normal nessas regiões, tá? Então, assim, precisa consumir bastante água, precisa no mínimo consumir 3 litros de água ou bater a sua meta de água de acordo com o peso que você tá. Você tem que se importar mais com as medidas do que com o peso em si. Então, pega uma roupa sua de comparação de como que você tá evoluindo no seu processo de emagrecimento, no seu processo de desinflamação. Pega e mede as suas, pelo menos a sua circunferência do braço, das coxas, da cintura, do abdômen, do quadril, para você avaliar se você tá progredindo no processo da desinflamação e emagrecimento do que do peso em si. Entendeu? Porque o seu peso vai oscilar muito por conta da retenção de líquido que tem no seu próprio corpo, entendeu? E você só consegue controlar isso através dessas duas coisas, a alimentação junto com a atividade física. No seu caso, não tem outra maneira, tá? A Cacau perguntou, para ganhar massa magra, quem pesa 58 quilos tem que comer proteína em todas as refeições? Não só proteína, né, Cacau? Aí tem que equilibrar bem a questão do carboidrato junto com a proteína. Senão, você não ganha massa. E além de você ter esse equilíbrio do carboidrato e a proteína para você ganhar massa magra, você precisa fazer musculação. Para construir mesmo a musculatura. Que daí tem gente que quer fazer outras coisas, né? Ai, não, porque eu vou fazer corrida, não, porque eu vou fazer não sei o que e tal, de atividade física. Não, para construir massa magra, nada melhor do que musculação. Musculação e equilíbrio da proteína do carboidrato. A Antônia perguntou, pode cozinhar beterraba junto com o feijão? Pode, não tem problema nenhum. Pode fazer dessa forma. Verdade, a Alcina falou uma verdade aqui. Beterraba crua, ela sempre tem mais nutrientes. Todo alimento que é cru, ele tem mais nutrientes do que o alimento cozido, tá? Então, assim, mas isso quer dizer que eu não posso mais consumir os vegetais cozidos? Claro que pode. Ele tem melhor digestão, tá? Então, assim, você pode colocar assim no feijão. Principalmente a gente faz isso quem tem dificuldade, né? De comer beterraba, cenoura, essas coisas. Eu acabo colocando até no meu molho de tomate. Quando eu vou fazer, por exemplo, macarrão, né? Aí eu faço lá com carne, ou frango desfiado, alguma coisa desse tipo. Coloco os tomates, mas além dos tomates eu ainda coloco ou a cenoura ou a beterraba. Fica uma delícia, fica muito mais nutritivo. É sobre aquele negócio de agregar valor nutricional, né? É muito bom. Muito bom. Clélia, por que substituir a farinha de trigo? Você tem doença celíaca? Você é celíaca? Como é? Porque assim, substituir a farinha de trigo hoje é muito fácil, né? Você pode substituir por aveia, você pode substituir hoje por uma mistura que tem sem glúten,
Que hoje tem, né? Hoje já vende uma preparação que é a mesma proporção da farinha de trigo. E fica fofinho do mesmo jeito. Vocês já viram? Hoje tá muito fácil de substituir a farinha de trigo. Porque, nossa, antigamente, gente, vou falar um negócio pra vocês. No começo quando eu abri o consultório, eu falei, meu Deus do céu, como é que faz com quem tem doença celíaca que não pode consumir nada de glúten, né? Que tem que substituir totalmente a farinha. Aí, pra você acertar essa mistura de farinha de arroz, essa coisa toda pra ficar palatável, olha, era difícil, viu? Eu testava várias receitas e não dava certo. O negócio ficava bom na hora e depois não ficava bom. Eu falava, meu Deus do céu, como é que faz um negócio desse? Hoje, nossa, hoje já tem preparações prontas de grandes marcas, sabe? Você encontra aí Tio João, por exemplo, tem essa mistura de farinha pra você fazer, sabe? Bolo, torta sem glúten. Então, é muito fácil de substituir a farinha de trigo. Se você tem algum problema relacionado a isso, é a farinha de aveia. Você pode utilizar o farelo de aveia sem glúten. Você pode utilizar essa farinha que eu tô falando pra vocês que já vem pronta. Pode, Givane, não tem problema. Ela tá perguntando aqui se pode comer 2 ameixas secas, não todos os dias. Pode. Pode. No processo de emagrecimento, eu quero deixar muito claro relacionado a isso, né? Fruta seca, ela é bem-vinda? Ela é bem-vinda. É muito bom, porque tem fatores antioxidantes, né? Então, te ajuda no processo. Só que você tem que tomar cuidado na quantidade que você ingere, porque ela é extremamente calórica. Então, assim, tem que ser pouca quantidade, entendeu? Não pode extrapolar. Eu prefiro sempre a fruta mesmo, a fruta natural. Então, se você quer consumir a ameixa, consome a ameixa mesmo, entendeu? A ameixa natural. Porque a ameixa natural, ela tem mais fibra, ela tem mais líquido, ela tem mais nutriente e ela tem menos frutose do que a fruta seca, a ameixa seca, entendeu? É que nem as pessoas. Na semana passada, a gente estava conversando sobre as tâmaras. Vocês ouviram falar sobre isso? Das tâmaras? Tinha gente perguntando, não, porque eu como que nem pipoca. Nossa, mas gente, tâmara é super calórico. No máximo 2 no dia e já era. Então, daí você tem que escolher, né? Eu vou consumir a ameixa preta, eu vou consumir a tâmara, eu vou consumir o damasco, eu vou consumir qual fruta seca. E não ficar misturando. Sabe? É escolher uma e colocar no dia. A Drica perguntou, a farinha de trigo inflama? Só vai inflamar 2 situações. Ou se você tem alguma intolerância relacionada à farinha de trigo, tá? Ou se você consumir em excesso. Aí tem, entendeu? Aí tem problema, porque daí inflama. Agora, eu consumo um pãozinho no dia, eu consumo um pedaço de bolo por dia, eu consumo uma torrada ali por dia, umas 4 torradas por dia. Isso vai inflamar? Não. Mas agora não, eu sou uma pessoa que eu como massa o dia inteiro. De manhã eu como pão. Aí na hora do almoço eu como macarrão. Depois à tarde eu como outro pão. Depois à noite eu vou lá e como alguma coisa de massa de novo. Aí tem problema, né? Porque daí o dia inteiro eu como massa. O dia inteiro eu como farináceo. Tá? Daí vai inflamar mesmo. Aí vai inflamar. Então o excesso, tá? A Alcina falou que comia figo seco, mas deixou. É, isso aí. Come o figo natural. Nossa, e em comparação, Alcina, tô pensando aqui, né? Figo seco com figo natural, nossa, dá muita diferença de caloria. Dá muita diferença de caloria de um pro outro. Porque o figo natural, ele tem muito pouca caloria. Você acredita? Agora o seco, você não tem noção. Acho que é 3 vezes mais a quantidade de caloria. Você acredita?
Se não me engano, é essa proporção. 3 vezes mais. A Cláudia tá falando aqui pra mim. Nossa, Nutri, tô perdido no que comer no lanche da tarde. Eu falo que lanche da tarde, gente, não é um café da manhã. Lanche da tarde é um lanche ponte. O que é um lanche ponte? É um lanche básico que você vai fazer ali para poder preparar você para grande refeição que é o que vem depois, que é o principal para você desinflamar. Então, não adianta ficar enchendo de bolo, de torta, de um monte de coisa, de pães e frios, um monte de coisa. Não, é um lanche básico. É só para você não sentir aquela fome de capivara raivosa, entendeu? Para você se preparar para você fazer a grande refeição depois. Então, ali é um lanche básico com uma fonte de proteína, uma fonte de fibra. Então, por exemplo, eu posso colocar um iogurte, posso colocar com uma fruta. Posso colocar um iogurte com um farelo de aveia e uma semente. Posso colocar um ovo cozido com uma fruta. Eu posso colocar pipoca sem óleo, sem gordura, com uma fonte de proteína, um pedaço de queijo, por exemplo. Entendeu? Pronto, são combinações básicas, tá? Isso daí que é lanche da tarde. Posso fazer um suco verde, por exemplo, no lanche da tarde e consumir uma proteína junto, um pedaço de queijo, um ovo cozido, um ovo mexido, sei lá. Pronto, já foi. Entendeu? Vou fazer uma fruta com oleaginosa, porque daí é fibra com gordura boa. Aí tá tudo bem. Aí, lógico, você pode acompanhar isso com um chazinho, você pode tomar com um café mesmo, só o café. Aí é uma boa pedida. Aí tá tudo certo. Essas são opções boas para você do lanche da tarde. A Clélia tá perguntando, posso substituir musculação por pilates se quer ganhar massa magra? Não. É musculação. E se você passou dos 45 anos, é musculação que você tem que fazer. O pilates pode ser um complemento, mas musculação você tem que fazer para criar massa magra e não dar espaço para gordura. É isso que você tem que fazer. Não adianta, gente. Eu sei, é porque é ruim, porque não sei o que, não gosto. Tem tanta coisa que a gente faz no dia a dia que a gente não gosta, mas tem que fazer, que depende da gente, não é verdade? Então, isso daí é só mais uma. Não tem outra escolha. A Edi falou assim, não faço lanche da tarde. Então, esse lanche da tarde ele não é uma obrigatoriedade. Você só faz se você tiver fome fisiológica. Por isso que eu falo, você só vai comer se você tiver fome. Se você não tiver fome, não tem por que fazer. Você vai comer só por comer? Daí você vai engordar. Independente do tipo de lanche que você for fazer à tarde. Entendeu? O principal para você desinflamar e emagrecer são 3 refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Tem que ter horário fixo? Não tem que ter horário fixo. Você pode comer a hora que você quiser, mas o importante é fazer essas 3 refeições, que é o básico, tá? Então, agora, você só vai fazer o lanche da tarde se você sentir fome. Se você não sentir fome, não tem por que comer. A Eudenide tá falando assim, eu sinto mais fome no período da tarde. Então, se você sente fome no período da tarde, no final da tarde, é porque o seu café da manhã está deficiente. Está deficiente. Se vocês sentem aquela fome de capivara raivosa no final da tarde, que você fala assim, meu Deus, Débora, se eu comer esse lanche da tarde, você tá falando pra mim, eu não vou me sustentar, porque, nossa, eu chego varada em casa, eu tenho que comer, sabe, um pãozão, com ovos, com queijo, com café com leite, com um monte de coisa. Eu falo pra você, o seu erro alimentar está no café da manhã. Você tem que organizar seu café da manhã melhor. Não, Anitta, não precisa comer o lanche da tarde. Se você não sente fome, não precisa. Porque se você come sem vontade, gente, você armazena, independente do que seja. Entendeu? Não tem essa. Olha, a Caju tá falando assim pra mim, ó. Estou tomando Monjaro
e meu peso estacionou, mesmo fazendo dieta. O que pode ser? Pode ser que você tá comendo menos do que o seu corpo realmente precisa. Aí nem a medicação tá fazendo efeito mais. Não tem mais como chegar nesse nível, entendeu? Então, sua dieta tá sendo muito restritiva. Precisa ajustar sua alimentação. Não tem outro jeito. E vocês têm que tomar cuidado porque pesquisas recentes estão saindo, né, com relação a esse novo medicamento, com relação ao Ozempic. E o que acontece é, essas medicações, elas não fazem você perder somente a questão do peso gordo, que é a gordura em si. Faz você perder grande parte da sua massa magra. E depois a recuperação, o reganho de peso é muito alto. Então, assim, você precisa aprender a comer. Porque se você não aprender a comer, depois que você parar com o monjaro, você vai ver o que vai acontecer. Não é uma coisa que eu desejo pra você, tá? Mas as pesquisas estão mostrando o reganho de peso, que é quase que 90% das pessoas. Porque não ajusta a alimentação. Então, seu corpo já tá dando sinais que o seu corpo tá o quê? Com metabolismo super lento. Porque você não está fornecendo aquilo que o seu corpo precisa. E que o remédio era para ser um estímulo para poder perder, só que tá faltando combustível. E o combustível é o alimento, tá? Então, presta atenção no que você tá comendo. Como tá sendo essa dieta. Ah, Verônica, que bom. Fico feliz de ajudar vocês aqui, viu? É, Selma, daí sim, né? Eu faço indicação, eu faço pilates por indicação médica, tá tudo certo. Só que pra ganhar a massa magra mesmo, você precisa fazer a musculação acompanhada, né? Porque pilates é mais pra fortalecimento da musculatura, esse tipo de coisa. Agora, para construção muscular, é a musculação. Entendeu? Leite com aveia no café da tarde pode tomar? Poder você pode, mas isso não vai te ajudar a desinflamar e emagrecer. Entendeu? Poder você pode. Mas se for tomar todo dia, essas coisas assim, não. Vai contar como um carboidrato ali, entendeu? É que nem mingau. Gente, tem gente que consome mingau. Quer me matar e falar assim, ó. Ai, à noite, Nutri, pra não jantar, eu faço mingau de aveia. Ai, eu quero morrer com isso daí, gente. Quero emagrecer, daí eu quero fazer mingau de aveia pra emagrecer à noite. Ah, poxa, você tá comendo um prato de carboidrato daí. Para. Não, come um prato de comida mesmo, pra você desinflamar. Mingau de aveia é um complemento da sua refeição. Coloca ele como um carboidrato lá no café da manhã, entendeu? Aí coloca proteína, coloca uma fruta ali para poder acompanhar. Mas agora, lanche da tarde, jantar, não é um jantar, né? Então, não é interessante. Cacau, nesse quesito de, tomo whey à noite com leite de aveia, banana, amendoim, é bom pro ganho de massa magra? Depende do contexto geral do seu dia. Não é uma receita que vai determinar esse seu ganho de massa magra, entendeu? Tem que combinar o seu tipo de treino com a sua alimentação. Então, assim, é muito vago falar pra você, essa preparação, não, tem que ver no total do dia. Quanto que você tá consumindo de carboidrato, quanto você tá consumindo de proteína, por isso que tem que ter equilíbrio dos dois, entendeu? Senão você não ganha. Então, assim, não é uma refeição. Entendeu? Não é sobre isso. Tem que calcular mesmo. A Givane perguntou, posso tomar só um café sem açúcar no período da tarde? Pode também. Pode. Não tem problema. Isso não vai contabilizar como uma refeição, tá? Porque como é sem nada, não tem problema. Mila, você falou uma coisa que é importante aqui, viu? Ela falou assim, no meio da manhã também não é necessário comer, né? Eu não tenho fome. Mas não é pra comer mesmo. Gente, quem quer emagrecer, ficar fazendo vários lanches intermediários, não emagrece. Porque você tá, o seu corpo o tempo todo tá fazendo digestão. O seu corpo o tempo todo, você nem tomou café direito, você tá tomando lá de novo um lanche da manhã. Poxa, você nem queimou o café da manhã, você já tá colocando outra coisa dentro do seu corpo.
Ah, de que jeito você quer emagrecer? Ah, não, Débora, mas é só uma fruta. Mas fruta não tem caloria? Ah, mas é só um ovo, não sei o quê. Mas não tem caloria? Poxa, pensa na caloria, sabe? Começa a pensar na caloria. É estratégia. Por isso que eu falo de comer uma refeição completa para você não ficar beliscando. Porque se fica beliscando, vai atrapalhar seu processo de emagrecimento mesmo. Não tem outro jeito. Ai, gente, eu tô olhando cada coisa aqui que vocês não têm noção. Olha aqui. Escuta essa. Eu quero que vocês respondam isso pra mim. Vocês que são minhas alunas, que vocês já sabem o esquema, vocês já sabem a estratégia nutricional, eu quero que vocês respondam isso pra ver se eu realmente tô alinhado com o que eu falo. À tarde, eu como gelatina zero e misturo a sem sabor. Esse é o meu lanche. Tô viciada. Pode ser? Respondam. Respondo vocês. Quero ver. À tarde eu como gelatina zero e misturo com a sem sabor. E esse é meu lanche. Tô viciada. Pode ser? Quero que vocês contem sobre isso. Quero ver. O que vocês acham? O que vocês acham sobre isso? Ó, minhas meninas aqui. Não, não pode, não pode. Desse jeito não funciona. E aí? Não pode. Não pode. Errado demais. Ela tá se inflamando. Gente, adoro. Amo vocês. Ó, coraçãozinho pra vocês, viu? Gelatina é enganação pura. É só química, gente. Ai, mas o zero é zero açúcar, é zero tudo. Mas você já pensou que ela é só aditivo químico? Se você tá aqui pra desinflamar, por que você tá colocando isso no meio da sua tarde? Pelo amor de Deus. Não, gente, não. Faz isso não. Faz isso não. Coloca fruta. Coloca fruta, coloca um pedaço de proteína, uma outra parte de proteína. Coloca fruta acompanhado com oleaginosa, mas agora gelatina tá se inflamando. Tem muita química, é isso mesmo. Muito aditivo químico. Ó, vocês estão de parabéns, gente. Vocês estão de parabéns. Tiraram 10. Passaram de ano. Gelatina não tem nutriente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ananá aqui, que delícia! Isso, come uma banana com farelo de aveia e um pedaço de queijo. Toma um iogurte, né, com sementes e fruta. Consome um ovo cozido com fruta. Aí sim, mas agora, gelatina. Ai, Senhor Deus. Não, não. Muito bem. Vocês já responderam, é isso aí. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A Kelly perguntou, pode ser utilizada a pasta de amendoim no café da manhã? Pode. Pasta de amendoim, gente, vocês têm que tomar um certo cuidado. Que pasta de amendoim, quem tem o intestino preso, por exemplo, pode prender ainda mais o intestino. Vocês sabiam disso? Por mais que seja uma gordura boa. Prende o intestino. Outro detalhe, pasta de amendoim, ele é super calórico. Gente, olha aqui. O que aconteceu aqui no... Entrou um negócio aqui. Ah, não, agora voltou. Ai, que susto. Vocês viram? Entrou um negócio louco aqui. Socorro. Agora voltou normal. Voltando aqui. A questão da pasta de amendoim. Pasta de amendoim é super calórico, tá? Então é no máximo uma colher de sopa.
no dia. Uma colher de sopa e pode ser no café da manhã. Vocês não sabiam que prende o intestino? Foi um filtro, vocês viram? Do nada. Surge um filtro aqui. Eu até levei um susto. Falei, Deus, eu nem uso filtro, socorro. Nem eu tava me reconhecendo com o filtro. Gente, é cada coisa que acontece nessas lives, nossa, né? Poxa, toda manhã tem alguma coisa aqui que a gente chora de rir, né? Não tem como. Ah, comigo é assim, gente. Sempre acontece alguma coisa. Então, mas, ou o contrário, né, Kelly? Por conta da gordura da pasta de amendoim, pode ser que ainda solte mais ainda. Por isso que nem... Melhor você nem colocar, por enquanto. Deixa melhorar seu intestino. Deixa melhorar seu intestino, depois você volta. Sabe o que você pode consumir também, Kelly? Que eu não lembro se eu falei pra você. Da fruta cozida. Que nem a maçã, por exemplo, sem casca cozida, ajuda o seu intestino solto. Eu não lembro se eu falei isso pra você. Se eu não falei, você anota agora. Cozinha ela. Pode cozinhar ela na água, pode cozinhar ela a vapor, ou então colocar ela no micro-ondas. Sem casca. Pra acalmar as paredes do seu intestino. Ah, então, coloca isso daí na sua refeição. Pode ser do café da manhã, pode ser depois do almoço, por exemplo, não tem problema. Daí você coloca a fruta cozida pra te ajudar no intestino. Lembre agora dessa dica. Imagina. Ai, gostou demais, né? Só que assim, gente, eu tô dando essa dica da fruta cozida porque a Kelly tá com o intestino solto, que nem ela colocou aqui pra gente nos comentários. Só que fruta cozida, no processo de emagrecimento, pra você utilizar sempre... Ah, porque eu gosto muito de fruta cozida. Tem gente que come banana cozida todos os dias. Ai, e tudo mais. Não é interessante, porque ele libera mais frutose, que é o açúcar da fruta. E assim, ela perde propriedades. Como, por exemplo, as fibras, que são tão importantes no processo de emagrecimento, entendeu? Então, uma vez ou outra, você colocar a fruta em específico, a fruta cozida, nesse processo, como, por exemplo, eu estou ensinando a Kelly por conta do intestino preso, é uma coisa. Agora, no processo de emagrecimento, eu sempre colocar a fruta cozida porque eu gosto, tem que tomar cuidado da quantidade de calorias e também com relação à baixa quantidade de fibra, né? Alcina tá perguntando, a fruta assada com canela pode, mas de vez em quando, no processo de emagrecimento. É só quando tiver intestino solto, isso mesmo, Selma. A Ivaninha, ela perguntou assim, ó, você falou do erro da aveia com leite à tarde. No café da manhã, sendo o farelo de aveia com mamão ou banana, também tá errado? Não, aí tá certo. O farelo de aveia você pode utilizar até mesmo no lanche da tarde com fruta. Entendeu? Você pode utilizar o farelo de aveia. Não tem problema, que vai contabilizar como fibra. Mas a preparação do leite com a aveia no período da tarde não é tão interessante no processo de emagrecimento, entendeu? É a combinação que não tá legal. A preparação. Pra soltar. Ah, Nédia, essa questão da fruta cozida é pra prender o intestino. É, que eu falei da maçã aqui cozida, sem casca. É pra prender. É que ela tá com o intestino solto. Por isso que eu tô indicando pra ela. Que isso acalma o intestino dela. Mas é a maçã, não é outras frutas não. É a maçã. Maçã sem casca. A Claudete falou assim, Nutri, comecei a fazer academia e ganhei peso, é normal? Não. Gente, e outra coisa, pra vocês falarem que tá ganhando massa magra e por isso tá ganhando peso,
gente, tem que analisar uma série de fatores, tá? Questão de medidas e tudo mais. Porque, assim, ganhar massa magra não é de um dia pro outro. Ainda mais como vocês comem errado pra caramba, sem estratégia nenhuma. Entendeu? Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Até mesmo pra quem é eutrófico, como eu sou. Eu tenho peso normal. Eu não sou sobrepeso, não tenho nada. Então, o que acontece? Para eu criar essa massa magra, tem que ter uma frequência muito boa de atividade física, casado com essa quantidade de comida bem certinha, sabe? E agora falar assim, ai, não, só porque eu entrei na academia, nossa, já ganhei peso porque é de massa magra. Não. Ai, quem dera. Um mês sem ganhar já essa massa magra, assim, de ganhar peso, nossa, tava maravilhoso. Mas não é assim, não. É uma construção, tá? É uma construção. Então, não tá normal, não. Você entrar na academia, começar a fazer a academia e já ganhar peso. Não é normal. Ah, André, então, no seu caso também é bom você consumir. Mas não é só isso. A maçã é pra acalmar, não é nem pra prender o intestino, entendeu? É pra acalmar o seu intestino. Então, tem que evitar salada crua, né? Tem que consumir. Sabe outra coisa que pode te ajudar muito? É o amido que é liberado do arroz, o arroz branco, sabe? Você vai deixar o arroz cozido lá. Quando você cozinhar o arroz, em vez de você deixar ele secar por completo, finalzinho, quando tiver com um pouquinho de água ainda, consome aquele arroz com água. Aquilo lá libera amido. Isso acalma as paredes do seu intestino. E tem que resolver, viu? Porque intestino solto com frequência, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês eliminam as bactérias boas do intestino. Aí você não emagrece nem por reza braba. Ah, mas tem gente que fala que quando dá diarreia limpa o organismo, nossa, eu perco até peso, eu fico murchinha. Mas é porque você perde líquido, porque gordura em si você não perde. Você não elimina a gordura quando você tá com diarreia, tá? Só pra você saber. Daí precisa ter uma alimentação estratégica mesmo. Olha, ela tá falando assim, estou tomando antibiótico, estou com o intestino totalmente solto, Aí precisa cuidar da alimentação como um todo. Não é só essa dica do arroz, só essa dica da maçã cozida que vai ajudar. Tem que estruturar a sua alimentação, tem que tirar as fibras solúveis, que elas podem induzir a ter mais esse intestino solto, entendeu? E tem que melhorar, não tem jeito. Daí tem que estruturar mesmo a sua alimentação de acordo com a sua rotina. Aí acompanhamento nutricional, tá? Para vocês saberem mais sobre atendimento individual e tudo mais, depois vocês me mandam mensagem inbox, tá bom? Que daí eu mando meu contato para vocês. Tá certo? Combinado? Probióticos após o antibiótico é necessário? Não é uma obrigatoriedade. Não é uma obrigatoriedade, porque nós temos também alimentos probióticos, né? Então, dependendo do nível, do tempo de antibiótico que você ingeriu, o quanto que isso realmente prejudicou a saúde da sua flora intestinal, aí sim que precisa ser avaliado, entendeu? Porque senão, qualquer coisa, você só coloca os alimentos probióticos. A kombucha, o kefir, o iogurte natural, o alho, a cebola. Eles podem dar conta dependendo do nível de inflamação que você tá, entendeu? Não necessariamente você precisa colocar outros, aqueles que você compra em farmácia, esse tipo de coisa, tá? Não necessariamente. Ah, Madá, vai ser um prazer imenso cuidar de você de novo. E agora de forma individual. Você só me manda mensagem depois, tá bom? Daí a gente agenda certinho. Obrigada, meninas. Ah, Kelly maravilhosa, obrigada. Ela é minha paciente, sabe? E ela não é do Brasil, vocês acreditam num negócio desse? A Kelly, que tá aqui, maravilhosa. Lá da França. Chiquérrima ela. É um prazer imenso cuidar de vocês, viu? Para finalizar, vou responder a última dúvida aqui, ó. A coalhada é bom na alimentação? É bom. É considerado como uma proteína também, sabia? Não tem tanta caloria, então dá para colocar também.
no lugar do iogurte natural, dá pra colocar. Muito bom. Muito bom. Certo, gente? Então é isso. Quinta-feira estarei de volta, 7h07 da manhã aqui com vocês. Combinado? Um grande beijo pra vocês, um ótimo dia, viu? Tchau, tchau.